Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia. Como que tá o seu coração no dia de hoje? Nós estamos aqui em Santa Catarina. Vamos seguir viagem hoje. Estamos indo lá pro Rio Grande da Unção. Você tá na estrada? Conta pra mim aqui, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu tô aqui no quarto dos meninos, dos profetas, do profeta Gustavo, profeta Frederico. Vocês querem que eu mostre eles pra vocês? Tá todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó, espalhado. Aleluia, glória a Deus. Amém? Abra comigo Gênesis 33. Hoje é Gênesis 33. Hoje a gente vai ver sobre a reconciliação, amém? De Jacó e Esaú, os dois irmãos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, amém? Ah, quer que mostra, ó. Profeta Frederico, pastora Kátia, pastora Bruna, a evangelista Anne. Olha aí, que povo lindo. O apóstolo tá lá no quarto, ele foi dormir um pouquinho, porque ele tá muito cansado. Muito cansado. Eu falei, vai dormir, porque hoje é o dia inteiro. O dia inteiro, a gente querendo ou não, a gente foi dormir ontem umas 10 horas, não foi? Umas 10 horas. Falei, homem de Deus, vai dormir. Amém? Glória a Deus. Ó, o povo sentiu o impulso de... Ó, ontem Deus nos deu 2 livramentos. Um pro carro da pastora Kelly e um pro nosso carro. Entrou uma... Sabe essas latas de tinta? No meio da pista, entrou debaixo da nossa caminhonete. Pá! Queimou assim. E o apóstolo encostou. Eu fiquei com medo porque o carro do pastor Júnior estava atrás. Eu falei, pronto. E o carro dele é menor. Eu falei, tomara. Aí ele falou que desviou da lata. Glória a Deus. Ele desviou da lata. Amém? Só os ungidos, é exatamente isso. Amém. Só os ungidos de Deus. Aleluia. Só um povo abençoado. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor, amém? Abram comigo em Gênesis 33. Glória a Deus. Gente, que batalha essa madrugada, né? Nós estamos aqui, Santa Catarina. Santa Catarina é pesado, mas o Rio Grande do Sul é mais. Por isso que é lá que está o Rio Grande da Unção. Lá tem uma unção genuína, amém? E você vai ver todos os anos no alinhamento na escola, pessoas, né, de todos os lugares vão para esse alinhamento. Não é porque é meu pai espiritual não, gente, mas a unção daquele local é genuína. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Uma opressão na minha cabeça essa noite. É batalha, guerra espiritual. Você ora quando você sentir dor. Gente, toda vez que você sentir dor de cabeça, né? Eu tava falando na live ontem de movimento profético. Declara, marcha, fala, eu rejeito todo espírito. Às vezes a gente ora só com a boca. A gente precisa orar com o corpo muitas vezes também, para despedaçar o jugo do ambiente espiritual. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, quero te glorificar, Senhor Deus, por essa manhã. Quero te enaltecer, Senhor Deus, porque o Senhor, Pai, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero chamar a presença doce, agradável, perfeita do Espírito Santo. Que Ele seja, Senhor Deus, aqui, Pai, aquele que vai para estar ministrando essa live, esse devocional e não eu. Que tudo seja para a honra e glória do Cordeiro Santo de Deus. Senhor Deus, eu exalto o Teu santo nome. Pai, blinda cada pessoa que está aqui comigo, cada pessoa que está por detrás dessa tela. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco de forma profética e de forma sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu fixar aqui Gênesis 30. Você colocou, pastora? Colocou, já achei aqui. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Gênesis 33. 33 para mim é profético e para você. Vamos lá, Gênesis 33. Nós vamos ler a reconciliação de Jacó com Esaú. Então você lembra que a última vez que Jacó viu o irmão,
Ele queria matar ele, né? Então Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim, dividiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Olha só, ele colocou as servas primeiro. Ele é estratégico, gente. Eu quero que você aprenda com Jacó que ele é um estrategista. Ele colocou na ordem do amor. A Raquel ele amava mais, então ele colocou por último, para ela estar ali, né, com menos riscos de morte, né, de ataque, se caso Esaú fosse atacar. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os 2 choraram. Será que teve cura interior aqui? Será que teve cura interior aqui? Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são essas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir sua amizade. Gente, Jacó é extremamente estrategista. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não. Se obtive seu favor, peço que aceite o meu presente e que alívio é ver o seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais que o suficiente. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Então, Esaú estava meio resistente, não queria aceitar, porque dizendo ele que não precisava. Então, né, Jacó insistiu até que ele aceitou. Então, Esaú disse: vamos andando e eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: como meu senhor pode ver, alguma das crianças são bem pequenas e os rebanhos também têm crias. Se forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá diante do seu servo, seguiremos mais devagar e em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com meu senhor em Seir. Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns de meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é necessário para mim. Não é necessário para mim ter sido bem recebido por meu servo, já é o bastante. Esaú deu meia volta e regressou a Seir. Naquele mesmo dia, Jacó, por sua vez, viajou até, deixa eu virar a página, Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seus rebanhos. Por isso, aquele lugar é chamado de Sucote. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Hamor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado, por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El Elohe Israel. Então, você vê que Jacó, ele ainda não abaixa a retaguarda, né? Esaú quer deixar os homens, ele fala: não precisa, já é o suficiente você ter, né? Certo? Você ter nos recebido amigavelmente. Amém? Então, Jacó, para tomar posse daquilo que é a promessa dele, ele teve que confrontar
coisas do seu passado. E uma das coisas do seu passado é o seu irmão, é a inimizade, amém? Então, enquanto você não encarar algumas coisas, enquanto você não liberar perdão, enquanto você não pedir perdão, enquanto você não se posicionar e falar assim, Deus, eu quero hoje sair desse lugar, eu quero resolver. Então, essa pendência, olha só, eu acho lindo quando Jacó fala, olhar a tua face é a mesma coisa, é como ver a face de Deus. Por quê? Porque era o que atribulava o coração. Imagina, gente, quando a gente sabe que tem alguém, a gente está com raiva de alguém, a gente fica preso a um sentimento pensando o que aquela pessoa está achando de nós, o que aquela pessoa está falando, o que aquilo, o que aquilo. Por quê? A gente sabe que quando existe inimizade, existe guerra entre duas pessoas, rancor, a gente, de uma forma, se a gente não libera perdão, a gente fica preso, a gente fica presa a essa pessoa. Quem já passou por esse tipo de coisa? É horrível, é terrível, certo? Então o confronto, ele é inevitável, ele precisa ser vivido. Então não adianta você falar assim, mas eu não quero tocar nesse assunto. Para você viver a cura, você precisa expor a ferida. E expor, talvez, os bichos que estão dentro dessa ferida. Porque às vezes você não tem só uma ferida. Você tem bichos dentro dessa ferida consumindo esse sentimento de raiva, de ódio, de angústia. E Deus só vai te curar o dia que você fala, Deus, eu preciso de cura. Eu preciso confrontar o meu passado. Eu preciso voltar agora para ter um alinhamento. Eu preciso passar pelo Vale de Jaboque. E eu preciso ter um alinhamento com o Senhor. Amém? Então, olha só. Jacó, ele é estratégico, mas ele age da forma certa. Ele não chega por mão dele soberbo. Ele poderia ter chegado para Esaú e falou assim, Esaú, tá vendo como Deus me prosperou? Você não foi digno dessa... Ele podia ter insultado o irmão, ele podia ter sido sarcástico, mas ele sabia que ele tinha que chegar na presença de Esaú humilde para quebrar as fortalezas. Ele tinha que chegar... Olha, eu acho profético demais, ele se curva 7 vezes diante de Esaú. Ele se curva 7 vezes diante de Esaú. Olha que ato profético poderoso, certo? Então, o que prolonga o conflito, as guerras? O orgulho, a soberba, a prepotência. Então, a humildade, queridos, abre as portas. E muitas vezes você pensa que humildade é você ser bem posicionado financeiramente. Gente, humildade não tem nada a ver com isso. Às vezes a gente tem um discípulo que ele é soberbo, orgulhoso, ele fala, não, tá tudo bem, eu resolvo as minhas pendências. Mas eu sempre falo isso nas aulas do leadership, quando vem um discípulo vulnerável e fala, olha, eu tô precisando de ajuda, parece que o nosso coração abre de forma espontânea para ajudar aquela pessoa, fala, nossa, dá para investir nessa pessoa, essa pessoa, ela tem humildade em reconhecer o erro, porque, queridos, nós sabemos que todo mundo padece, todo mundo tem conflito, todo mundo tem guerras espirituais. Amém? Olha só. Jacó esperava um ataque, sim ou não? Jacó esperava que o irmão dele fosse atacar e Jacó fez a estratégia, mandou um rebanho na frente, outro rebanho atrás e assim sucessivamente. E ele recebeu um abraço do irmão, o choro do irmão. Amém? Mas por que isso aconteceu entre eles? Podia ter sido ataque. Porque antes ele se consertou com Deus. Antes ele teve um encontro face a face com Deus. E quando Jacó tomou posse da bênção, Jacó teve o nome trocado, o que acontece? Deus trabalha nas circunstâncias. Eu quero que você entenda que muitas das nossas guerras é por causa de coisas dentro da nossa identidade mal resolvida. Então nem tudo que você teme vai atacar você, porque se você entregar para o Senhor, às vezes você está achando que vai ser de um jeito, ora, vai para o Vale de Jaboque e fala, Deus, eu não sei como vai ser, mas eu quero hoje me reparar, quero hoje reparar qualquer coisa que esteja atrasada, danificada na minha vida, amém? Certo? Então Jacó, ele não segue Esaú, presta atenção, tá? Ele não segue Esaú, porque ali ele está tendo discernimento do quê? De que o povo dele não conseguia, estava muito cansado, eu acredito porque eles estavam caminhando. E, gente, nós precisamos ter esse discernimento dos tempos. Aqui, eu vou pegar o profético daqui. Jacó fala assim, Esaú, a gente não consegue te acompanhar, mas a gente vai logo atrás. E às vezes a gente tem pessoas
que caminham conosco, estão buscando muito a Deus, estão fazendo jejuns e campanhas, só que às vezes a gente não tem estrutura física e espiritual para fazer esse tipo de coisa. E a gente tem que entender o nosso limite. Porque às vezes a gente quer entrar em jejuns. Às vezes eu falo aqui de um jejum, aí você que nunca fez um tipo de jejum como esse, de repente fala assim, eu quero fazer um jejum igual o da apóstola, 50 dias no líquido, 70 dias no líquido. Queridos, é muito difícil. E se você não tiver um comando do Senhor para fazer esse tipo de jejum, você não vai dar conta. Você vai se frustrar. Então, qual que é o discernimento que Jacó está tendo? Eu não posso continuar seguindo Esaú, eu preciso parar e descansar. Eu preciso parar e ir mais devagar. E eu quero trazer esse discernimento profético para você. Às vezes, Deus não nos coloca numa estação de aceleramento, mas numa estação de consolidar raiz. E toda vez que você estiver consolidando raiz, não vai ter aceleramento. Não se consolida raiz com aceleramento, mas se consolida aceleramento quando você tem raiz. Se você não tiver estrutura para suportar o fruto do aceleramento, você não aguenta. Então o que eu aprendo é que toda vez que Deus fala, freia, vai mais devagar, lança raiz, se consolida, para, fica aqui, vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo, se esconde agora. Porque, queridos, nem todo o tempo nós estamos, na nossa jornada. Lógico, hoje nós guerreamos todos os dias, mas eu já tive fases de Deus estar falando, fica escondida, não é o tempo ainda. Amém? Não chegou a hora. Amém? E eu quero trazer aqui uma chave que eu quero ensinar vocês, que é a honra repara os erros. Amém? Não basta você pedir perdão. Amém? Você precisa mostrar que você respeita essa pessoa. E aqui Jacó insiste em entregar os presentes. Fala assim, eu preciso te honrar, meu irmão. Eu preciso honrar você. Então, ele não só se curva diante do irmão, porque ele sabe que ele errou com o irmão. Gente, não foi Esaú que errou. Esaú errou em não, talvez, dar a importância para a bênção. Mas ele não fez nada contra Jacó. Nada. Então, o errado aqui realmente é Jacó. Então, a honra repara erros. Amém? Ontem eu estava até assistindo um vídeo. Fala que toda pessoa que te ajudou, toda pessoa que fez alguma coisa, é importante a gente honrar. E honrar, gente, não é presente, só presente. Você pode honrar com presente. Mas você pode honrar, sabe que jeito? Você pode honrar essa pessoa falando assim, oi fulano, eu tô te ligando para te agradecer. Porque você foi muito importante, você foi uma ponte para mim. Deus te usou como uma ponte na minha vida. Eu quero reconhecer que foi Deus, mas que foi através da sua vida. Amém? Então, a gente às vezes é ponte para muitas pessoas. Às vezes a gente tem essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho que é ponte. E a gente precisa aprender a reconhecer toda pessoa que nos honra de alguma forma, que facilita a nossa vida de alguma forma. Amém? Então a gente precisa discernir as coisas para não regredir. Eu prefiro ir devagar, mas nunca retroceder no meu ministério, nunca retroceder na minha jornada espiritual. Porque, queridos, é muito fácil acelerar, viver um avivamento, mas depois a pessoa retrocede. Difícil é você avançar e permanecer naquilo. Avançar e permanecer naquilo. Avançar e permanecer na mesma frequência espiritual que você alcançou. Porque quanto mais o odre se expande, mais o odre vai requerer alimento. Então não adianta a gente querer viver temporadas de muita busca sem consolidar esse lugar de constância, de nutrição espiritual. Amém? Glória a Jesus. Então, Jacó, ele está priorizando o quê? A próxima estação da vida dele. Quando ele repara os seus erros, quando ele vai para o Vale de Jaboque. Amém? Então, nós precisamos entender que antes de acessar a nova estação, tem coisas que vai ter que ser deixadas para trás. Se você, queridos, toda nova estação, se você não deixar algumas coisas para trás, às vezes é deixar hábitos, presta atenção. Às vezes é romper com laços, às vezes é deixar local, geográfico. Amém? Então, todas as vezes que nós vamos viver uma grande ruptura, Deus vai pedir para a gente abrir mão de muitas coisas. E aí o problema é que muita gente não quer abrir mão de pessoas, de hábitos, de lugares. Então toda vez que Deus vai nos levar agora, nós estamos na estação da expansão. E Deus está mexendo em tudo.
Então, nessa estação de expansão, Deus falava que aquele que não está com raízes em Cristo não suporta ficar. Por quê? Não só no nosso ministério, nessa pegada da expansão, mas em qualquer lugar da terra. Porque só vai permanecer quem tem raiz. Queridos, o nível de opressão esse ano ele é superior a tudo que eu já vi na terra. Amém? Então, qual que é o cântaro que você tem que deixar para trás? Qual que é o relacionamento que você precisa romper? Qual que é a estação que você precisa deixar para entrar na próxima? Ninguém vive 2 estações ao mesmo tempo. Uma estação é um lugar onde você viveu uma temporada. Ali, toda estação tem uma nova unção, tem novos talentos, novas habilidades, novos livros, novos acessos, novas oportunidades, portas abertas. Toda estação. Mas para entrarmos nessa nova estação, nós precisamos fechar a porta e sair da estação passada. Só que muitos se apegam às coisas da estação passada. E aí você sai e quer levar coisas dessa estação para a próxima que Deus falou que você não vai levar. E aí é aí que está o problema. É aí que está o problema. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa tomar decisões difíceis para entrar na nova estação. Você precisa tomar, às vezes, decisões que ninguém vai entender para acessar a nova estação. Mas Deus sabe. E você, se tiver o discernimento do Espírito Santo, Deus vai falar com você por A, por B, por C. Amém? Então, aqui nós estamos vendo, Jacó, ele levanta um altar, ele chega ali em Seir, Ele chega ali em Sucote, E aí o que ele vai fazer? Ele vai levantar um altar ao Senhor. E eu quero que você aprenda a levantar altares de adoração ao Senhor. Todo lugar que você vai, chegou num hotel, ontem eu cheguei aqui e já comecei a orar. Tô levantando um altar falando, Senhor, aqui é um lugar de adoração. Eu não sei quem deitou nessa cama, mas eu quebro agora toda maldição. Amém? São orações proféticas com movimento. Eu repreendo todo mal. Então nós chegamos aqui em Santa Catarina. Senhor, eu tomo esse lugar, Pai. Eu entro, Senhor Deus, com autoridade sobre esse estado. Em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos tomar posse da nossa vitória. Sempre que nós chegarmos num ambiente novo. Sempre que nós chegarmos num local. Senhor, eu quero tomar posse. Senhor, eu estou indo lá naquela casa, daquela minha parentela difícil. Eu quero chegar lá e tomar posse daquele local. E todo demônio eu já amarro em nome de Jesus. Eu faço esse tipo de coisa, amém? Porque às vezes, queridos, lembra, nossa luta não é contra a carne. Mas o diabo usa essa carne. O diabo usa essa pessoa. O diabo usa esse homem e essa mulher. Como que ele usa? Como que ele faz? Ele pega, ele vai lá, manipula, faz a pessoa ser sarcástica, lançar uma piadinha, ficar ali te irritando. Sim ou não? E aí o que você vai fazer? Senhor, eu sei que não é a pessoa, é um demônio, então eu quero amarrar o demônio que atua através do meu tio, da minha tia, desse fulano, desses meus amigos. Eles ficam fazendo piadinha comigo. Eu amarro agora todos os demônios em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor Deus, que aonde eu chegar, eles têm que reconhecer a presença de Deus que está sobre a minha vida. E eles têm que se render a essa presença, porque eu carrego a presença do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a tribo de Issacar? Gente, hoje eu vou precisar terminar 2 minutinhos antes das 5 da manhã. Então, nós temos só mais 25 minutos de live, tá? Então, qual que é o significado do nome Issacar? Então, a gente sabe que hoje, ao pôr do sol, nós entramos oficialmente no mês de Issacar, certo? Dia 1º, de Iar, mês da tribo de Issacar. O que significa Issacar? Recompensa, salário. Deus me deu o meu pagamento. É isso que significa, certo? Então, o nome Issacar, profeticamente, ele carrega a ideia de colheita, ele carrega a ideia, é uma tribo ligada muito a resultado, ao tempo certo. É uma tribo que discerne os tempos, é uma tribo que discerne bem as estações, que entende o movimento profético. Então, essa tribo é uma tribo que entende o que está acontecendo dentro do ambiente profético. É uma tribo, que entende sobre colheita, Issacar. Aleluia. Abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 12, verso de número 32. Hoje eu estou sentindo falta de um cafezinho. Então nós vamos tomar água.
Em nome de Jesus. 1 Crônicas 12:32. Homens que entendiam os tempos e sabiam que Israel devia fazer. Então a tribo de Isacar entendia estações proféticas, entendia o que Israel precisava fazer, entendia o direcionamento. Então, queridos, esse mês nós estamos entrando debaixo desse tipo. Hoje na madrugada o Senhor me mostrava, né? Na hora de uma rajada de línguas, a armadura de Isacar, que é uma armadura de discernimento profético. Discernimento profético. Amém? Então, vamos lá. Discernimento da... o que significa a tribo de Isacar? Discernimento de tempos e estações. Nós conseguimos perceber a mudança antes de outras pessoas. Nós conseguimos perceber que Deus vai mudar alguma coisa antes mesmo de Deus fazer. Quem é assim? Quem é assim que consegue perceber? O clima mudou, as coisas mudaram. Tem alguém às vezes que a pessoa não falou nada para você, mas você já discerniu a atmosfera profética que está sobre a pessoa. Você já discerniu que alguma coisa mudou ali na vida daquela pessoa. Você fala assim, tem alguma coisa aqui errada. Então, discernir as estações é discernir ambiente, é discernir movimento. Às vezes você estava querendo ir para um lugar e Deus falou, não, você não vai para esse lugar. Amém? Então, esse mês, ele traz um óleo de discernimento. Esse mês é um óleo que muita gente vai tomar decisão. Muitas pessoas vão tomar muitas decisões. Talvez o seu plano era para cá e Deus está falando, não é para cá que eu vou te levar. Olha só, eu vou trazer para você a revelação da onde você vai, aonde que você vai se posicionar. E queridos, esse mês o Senhor vai quebrar ciclos que estão atrasando a sua vida espiritual. Amém? Então não adianta você agir por impulso, não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito. Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, você vai falar, Senhor, eu quero entrar dentro desse lugar para discernir as estações, para discernir o movimento, para discernir o que realmente eu preciso fazer. Amém? Então essa tribo, o que essa tribo carrega de especial? E queridos, o que é bom? Você que é dessa tribo, você tem isso como essência dentro de você. Mas nós que estamos passando por esse mês, nós podemos tomar posse e viver e desfrutar dessa bênção. Amém? Olha, capacidade de direcionar os outros. Então, essa tribo tem a capacidade de trazer direcionamento. Então, esse mês você vai receber o óleo do direcionamento, o óleo da clareza, o óleo para dar direção profética. Amém? Então, esse mês traz para nós sensibilidade profética para discernir movimento, para discernir que ciclos estão sendo encerrados para novos ciclos começarem. Não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito, uma vez que você está rendido debaixo da presença do Senhor. Você vai precisar discernir as estações. E para cada estação vai existir renúncia e novo posicionamento. Escreve aí, para cada nova estação vai exigir de nós renúncias, independente, você já renunciou tudo para Deus? Para cada nova estação exige de nós renúncias e um novo posicionamento. Sempre tem um novo posicionamento espiritual. Sempre tem um novo de Deus. Deus, queridos, Ele é uma pessoa que nunca vai deixar as coisas do mesmo jeito. Sempre Deus está fazendo um movimento novo. E se você bebe da fonte, você sempre está vivendo o novo de Deus. Você nunca vai repetir ciclos. Você nunca vai repetir coisas, porque você vai sempre estar vivendo o novo de Deus. Amém? Essa tribo tem como essência também, tá? Constância e estabilidade. Amém? Essa tribo carrega as bênçãos de sustentar processos longos. Então isso é muito bom, queridos. Hoje em dia, o que as pessoas mais têm dificuldade é a questão da procrastinação. As pessoas têm dificuldade de serem constantes. Amém? Então nós precisamos nos manter constantes, resilientes. E essa tribo, esse mês carrega isso. Então você fala, Senhor, eu quero tomar posse dessa unção de constância, dessa unção de estabilidade. Não só dentro desse mês de ar, mas de todo o tempo. Eu quero ser constante, eu quero começar bem, eu quero terminar bem. Tem muita gente que começa muito bem conosco. Global Fire, oração, mas daqui a pouco, por não ter raiz, não aguenta. Queridos, não aguenta. E eu vou falar para você. Todo grande nível de busca, edificação, santificação, exige raiz. Se você não tiver estrutura, você não vai dar conta. Não vai dar conta.
Amém? Essa tribo tem como foco colheita e resultado, tá? Entende que existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. É como eu disse para você, essa tribo, né, esse mês, entende que existe o tempo de viver ciclos completos, de encerrar ciclos, de começar novos ciclos. E nós precisamos profeticamente entender a estação. Qual é a estação de Deus que você se encontra? Vou fazer uma dinâmica aqui com o pessoal ao vivo. Vou perguntar, eu já vou passar de um em um, vocês vão responder. Qual é a estação de Deus que você está hoje? Pode ter acabado de entrar, não importa, mas eu quero que você fale qual é a estação de Deus que você está. E você também vai pensar aí qual que é a estação que você sente que você ou está entrando ou está, né, fluindo. Então vamos lá, eu vou filmar um por um aqui para falar a dinâmica profética. Vamos lá, profeta Gustavo, qual que é a estação? Eu estou na estação da contemplação. Enquanto eu estou sendo alinhado, curado, liberto, eu estou contemplando o Senhor em cada detalhe de tudo isso. Amém. Anne? Eu tô num tempo de aceleramento. Depois de fincar raízes, que foi a fase passada que eu tive, eu sinto que o Senhor tá acelerando muitas coisas e curando muitas coisas também. Uau, pastora Eu Kátia. estou no tempo da primavera, de variedade de coisas que vêm da primavera, do conhecimento, Do novo. do novo, de tudo isso que está acontecendo na minha vida no Fire Hub, principalmente. Aleluia. Essa aqui é uma das pastoras do Fire Hub. Ela tem um Fire Hub lá em Brasília. Logo vai ser uma igreja global Em nome de Fire Jesus. poderosa. A minha estação é transição, né? Deus tem movido lugares, pessoas, né? Tem colocado em ambientes que eu nunca imaginei. Então Deus está me tirando da minha roda, né? Me levando para novos ambientes, né? Transicionamento. Essa é a minha estação. Aleluia. E você, profeta? Eu estou numa estação de um autoconhecimento ainda mais intenso daquilo que Deus já colocou dentro de mim da parte dele, para poder manifestar para o reino dele e de consolidar princípios, fundamentos da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você viu que bonitinho, gente? Glória a Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento, né? E a Global Fire está na ministério, porque o ministério também, né, tem essa estação. A Global Fire está agora entrou quando nós entramos no Inissan, na expansão. Amém? E eu estou num processo, né? A minha fase, a minha estação é uma transição. Deus está trazendo sobre mim uma transição de autoridade ministerial, de visão. É como se a visão que Deus me deu, eu consegui alcançar tudo aquilo que Deus falou para mim. E agora é como se Ele falasse assim, você vai entrar numa nova estação, onde você vai conseguir ver mais profundo, ver maior. Amém? E para isso, toda troca de estação, de uma estação para outra, é complicada, mas faz parte do processo. Amém? Glória a Jesus. E é isso, queridos, que eu quero trazer aqui hoje para vocês. Esse entendimento, esse direcionamento, tá? Foca na colheita, foca naquilo que você está semeando. Então, como que a gente começa a viver um resultado diferente? Quando você começou a plantar semente diferente. Você mal se posicionou em Cristo e você já quer colher bênção isso? O que você plantou? Você está colhendo do fruto que você semeava no mundo. Então vai demorar um pouco para você começar a colher. Amém? Gênesis 49:14. Abra comigo. Gênesis 49:14. Aleluia. Isacar é comparado a um jumento forte que se deita entre os fardos e vê que o descanso é bom e a terra é agradável e que se sujeita ao trabalho. Então, essa tribo de Isacar, né? Fala isso nesse versículo. Essa tribo de Isacar, ela é uma tribo de trabalho, é uma tribo de resiliente, é uma tribo que discerne bem as estações, discerne bem os tempos, amém? É uma tribo, queridos, que profeticamente carrega muita força para carregar aqui a responsabilidade. E eu vou falar uma coisa, se você não tiver estrutura, você não consegue carregar a responsabilidade. Deus me trouxe um manto poderoso, tá? Mas eu vou falar na conferência, porque se eu adiantar um pouquinho desse manto aqui para vocês, mas eu vou falar uma coisa para você. Se você pegar, não tem nada a ver com a unção, tem a ver com o caráter. Amém.
eu vou falar uma coisa pra você. Não tem nada a ver com uma... Vou falar só um trechinho, tá? Vou falar só um trechinho. Eliseu não pediu para Elias do espírito dele? Ele não pediu unção. Ele pediu a essência de Elias. Ele pediu a estrutura de Elias. O dobro da estrutura de Elias. Banamande que sokona magasai. Ele pediu o espírito de Elias. Ele não fala que ele pediu a unção. Porque a unção vem do Senhor. Se não tiver essência, se não tiver caráter, não vai fazer o dobro do que Elias fez. Então, Eliseu caminhando com Elias falou assim, peraí, esse homem tem caráter, esse homem tem alguma coisa, é isso que sustenta tudo que ele faz. Então eu preciso do dobro disso que ele tem, para poder manifestar o dobro de coisas que ele manifestou. Amanekai, sorabasuikei, anaiasei. É a capa dobrada sim, mas antes de ter capa dobrada tem que ter estrutura dobrada. Tem que ter essência. Tem que ter o caráter de Elias 2 vezes mais. Senão não faz o que Elias fez. Senão não suporta o que Elias suportou. E queridos, eu vou bater aqui em cima de vocês. Caráter. Compra e paga. Fala que vai chegar a tal hora e chega. Honra as pessoas que te ajudam. Honra as suas autoridades. Não fala mal dos teus pastores. Não fale mal do seu chefe. Querido, se você não suporta estar naquele lugar, sai desse lugar. Mas se essa pessoa de alguma forma é uma bênção na sua vida, não amaldiçoe a fonte, porque senão você amaldiçoa você mesmo. Amém? Então, vamos tomar posse dessa chave profética, poderosa, dessa tribo, né? Então, o que tem nessa tribo? Olha só, abre comigo em Deuteronômio 33:18. Deuteronômio 33:18. Isacar, alegra-te nas tuas tendas. Chamarão os povos ao monte, oferecerão sacrifícios de justiça, porque sugarão a abundância dos mares. Isacar é uma tribo de trabalho. Isacar é uma tribo que discerne os tempos e sabe o movimento de fazer as coisas. É tempo de ir, é tempo de ficar. Isacar, conexão com prosperidade. Isacar, influência sobre os povos, porque Isacar sabia o que Israel tinha que fazer. Isacar tem a influência de direcionar, amém? Então vamos aqui, ó, um direcionamento profético para você, que nós vamos viver esse mês. Nós vamos entrar debaixo do óleo, para o quê? Para discernir o tempo de agir, o tempo de esperar, o tempo de acelerar, tá? Esse mês é um mês de cura profunda, de aceleramento. Então, Isacar, não desperdiça a oportunidade. Não desperdiça os acessos que Deus está colocando na sua vida. Então, nós precisamos estar rendidos todos os dias na presença de Deus para entender estações. Porque, queridos, do que adianta você ser espiritual, mas não ter discernimento espiritual para entender que hora ir, que hora ficar, que hora parar? Amém? Então, existe uma chave profética muito poderosa esse mês, que é cura. Esse mês é um mês de cura interior em todos os níveis. Cura física, cura espiritual, cura mental, cura intelectual, cura de traumas, cura de bloqueios. Então, nesse mês, hoje, ao pôr do sol, nós vamos entrar. E o que eu quero que você faça? Eu quero que você fale, Senhor, eu quero ser ministrado por tudo aquilo que o Senhor pode proporcionar para mim nesse mês. Eu quero receber tudo aquilo que o Senhor pode me dar nesse mês. Amém? É isso que você vai declarar. E é isso que você vai tomar como posse. Cura profunda, cura sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Jesus. Meus queridos, eu vou finalizar essa live, porque a gente escolheu só um quarto aqui para fazer a oração. O pessoal tá dormindo nos outros quartos. E a pastora vai começar a orar já aqui. Então, vocês fiquem de olho aí nos meus stories. Eu estou fazendo stories, eu estou fazendo live. Ontem eu fiz acho que umas 5 lives. Fiz umas 5 lives, mostrei a gente na praia. Então vocês ficam de olho aí pra vocês acompanhar tudo, amém? Amo a vida de vocês. Hoje é sexta-feira, hoje tem culto na Global Fire, um culto poderoso, um culto sobrenatural.
Amém? Aumenta a expectativa do seu coração. Você que está vindo para o alinhamento, que você venha debaixo da graça do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, protegido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Um beijo no seu coração.